Tá gravando. Ô, Beth, Vamos lá. Fala, Beth, Vilmara, fala. eu vi a aula gravada hoje, Hum. menina, e vocês são muito discretas, hein? Em nenhum momento você comentou que era mãe da Priscila, e ela nem para te chamar de mãe. Ah, se fosse eu, chamava de mãe. Foi uma Ah, das primeiras aulas essa, né? ai, a Pri é minha cara, né? Ela é igualzinha. Seu jeito, ela tem o seu jeito. Ela tem. Mas ela É. mora na Colômbia, né? É. É. E aí toda hora eu tenho que ir pra lá, né? Vai fazer o quê? Ouais, ça doit être super. Marina, donc, bienvenue, Lara, tout le monde. Bon, aujourd'hui, Valerio, Anna, aujourd'hui, nous allons continuer à parler du pronom on. Então, a gente já falou dos partitifs. Est-ce que vous avez des questions sur les partitifs ou ça va? Tá bom. Ça va? Tout le monde a compris quand est-ce qu'on utilise l'article partitif? Oui. Uhum. Então, a gente leu esse diálogo aqui, né? Entre o Vandor. Qual era a situação desse diálogo mesmo, gente? Vocês lembram? Ele foi na feira, né? Comprar os ingredientes para o jantar. Au marché où? Il est allé au marché où? Il est où, Greg? Reg, En ce moment, il est où? Il est en France. oui. Eu acho que ele está num outro lugar. Ah, Madagascar? em Madagascar. É. Il est à Madagascar parce qu'il a été invité par Monsieur Rocotozon, je ne sais pas le nom. Et il a préparé un dîner spécial pour ses amis malgaches, n'est-ce pas? Uhum. E aí ele foi ao mercado. O que que ele foi fazer no mercado? Vocês lembram que ele foi fazer três coisas no mercado? Comprar Comprar frutas, ingredientes verduras. frescos. É. Comprar frutas, verduras frescas e Cebola. 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 Oignon. Mignon. Mas ele foi fazer mais outras duas coisas. Ele foi fazer duas outras coisas no mercado. Ele foi fazer três coisas no mercado. Ó, Comprar souvenir. Vamos ler de novo esse parágrafo aqui. Vilmária, est-ce que tu peux lire ce paragraphe pour moi, s'il te plaît? Preparar esse? Isso. Pode ler. Se tiver alguma Pro, coisa para corrigir, eu te tá. corrijo. Por preparer esse dîner especial, Greg est allé au marché pour, Local, local. local pour acheter, Très bien. Acheter, acheter oui. des légumes et des fruits frais, Fruits et des fruits. fruits frais qu'il en a besoin, Besoin. besoin, et aussi pour connaître ou connaître? Connaître, comme tu l'as Connaître, lu. Connaître connaître la culture locale et acquérir de beaux souvenirs. des beaux souvenirs. Il fait sa liste de Il courses. fait, on ne prononce pas le T final dans ce cas. Il Il fait, fait, il fait la liste de courses. Elle y a? Non, il y elle y va. va. Il Elle y y va. va. Lisez maintenant le dialogue chez les marchands de fruits et légumes. Merci beaucoup. Très bien, Vilmaria. Olha só, gente, o pronome i aqui é sempre interessante quando vocês começam a estudar pronome e ainda não automatizaram, se perguntar, esse pronome está substituindo o quê?
Por exemplo, o pronom I dans cette phrase, le pronom I, il remplace quoi? Les marchés. Marcher, exactement. Il va au marché. Mhm. E o pronome on aqui, ó. Il a besoin, avoir besoin é uma locução très importante de la langue française e significa precisar. A gente vai sempre usar avoir besoin de. Então, assim, eu preciso descansar. Eu vou dizer j'ai besoin, porque eu tenho que conjugar o verbo avoir. D'accord? J'ai besoin. Aí, com a palavra besoin, não acontece nada. J'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de manger. Je n'ai pas déjeuné aujourd'hui. J'ai besoin de manger. Então, aqui, il a besoin de quelque chose. Le pronom un remplace quoi dans cette phrase? Pardon, je ne comprends pas. Excusez-moi, je ne comprends pas. Não, peraí, gente. Tá um caos sonoro aqui para mim. Vamos lá. Qu'il en a besoin. Il a besoin de quoi? Légumes et fruits. Légumes, des légumes Des et légumes. des fruits frais. D'accord? Então, a gente já leu o diálogo, eu até gostaria de reler, mas nós vamos reler. Ah, hoje é dia do professor, a gente vai doucement, tranquilamente, depois a gente corre. Eu vou pedir, então, quem gostaria de fazer, que não fez na semana passada, o marchand de fruits et légumes, e quem gostaria de fazer o Greg? Deux personnes qui n'ont pas... Oui, Simone. Très bien. Deux personnes qui n'ont pas lu le même dialogue la semaine dernière. Posso ler? Pode ler, Ana? Você quer fazer o vendeur ou o Greg? C'est o vendeur. Vendeur. Alors, quelqu'un pour faire Greg. Eu posso ser o Greg. Então, Greg. pode ser o Greg. Então, allez-y. Ah, bonjour, monsieur. 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 Mhm. Bonjour, je vais prendre, Je vais prendre. je vais prendre des tomates. Alors, des tomates, regardez comme elles sont belles et parfumées. Je vous... Parfumé, Ana. Parfumées. Je vous en mets combien? En mets, ne prononçons pas le T En final. D'accord? Je vous en mets combien? Je vous en mets combien? Je vendrai 1 kilo. Alors, 1 kilo de tomates, 1 kilo 100 ça ira? Oui, Et avec ceci? je vendrai une belle carotte. Une belle carotte. Et des oranges, elles sont très mûres et parfumées. Non, merci, je n'ai pas besoin. Je n'en ai pas. Je n'en ne ai me pas. je ne me pas besoin. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas Très bien. besoin. 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 Ils sont combien vos oignons? Vos oignons. Vos oignons? En arrière, les kilos.
Ils ne sont pas chers. Oui, eles são bons. Alors, mettez-en 1 kilo. Ce sera tout. Alors, un carotte, 1 kilo, Une. D'accord, on a une carotte. carotte, 1 kilo Aí é d'oignon, parce que Un. une, c'est le féminin et un, c'est le masculin. Alors, une carotte, 1 kilo d'oignon, 1 kilo de tomate, ça nous fera aller 3 arrière. Arrière. Tenez. Merci, bonne journée. Allez, on y va dans l'oignon. On y va. Aí isso é ele chamando os fregueses. No final, né? Ele vai e chama os fregueses e fala: Allez, on y va dans l'oignon, on y va. Não é assim que os marchands de fruits et de légumes font dans les marchés? Oui. Mhm. Alguém mandou uma mensagem aqui avisando que só vai acompanhar a aula no chat, mas eu vi um ponto só, nada mais, não tem o nome da pessoa, aí eu pedi para essa pessoa se identificar com o nome. D'accord? Então, olha só, aqui a gente tem o pronome en em algumas situações. Vamos tentar identificar o que ele substitui? Ó, je vous en mets combien? Je n'en ai pas besoin. Mettez-en 1 kilo. J'en voudrais 1 kilo. Ah, Isabelle. D'accord, Isabelle. Il y en a d'autres? Pronom en? Não. Então, a gente conversou sobre os partitivos, sobre as quantidades determinadas e indeterminadas, e a gente viu que o pronome en, ele substitui as expressões de quantidades, tanto determinadas quanto indeterminadas. Então, olha só. Je vous en mets combien? Esse mais aqui, gente, é do verbo colocar. Então, eu coloco quanto? E o pronome en aqui nessa frase? Está substituindo o quê? Tomate. Je vous mets combien de tomates? Tomate. Aí o Greg fala, j'en voudrais 1 kilo. Tomate. Tomate. Tomate aussi, Oui. très bien. Et quand Greg dit ici, non merci, je n'en ai pas besoin. Il n'a pas besoin de quoi? Orange. Carote e orange. Un orange, des oranges. Et mettez-en 1 kilo. Oi- Oignon. 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 Exatamente. Então, vocês conseguiram identificar. Excellent. Excellent, excellent. Então, olha só. Essas são as frases que a gente acabou de identificar, né? A gente descobriu no texto o que cada uma substitui. E o arriari é l'unité monétaire officielle de la République de Madagascar depuis 2005. O arriari, né? Então, vous comprenez ces 4 phrases, ces 4 dernières phrases que nous venons de lire? Vous les comprenez? Oui ou non?
Oui, são as 4 frases que acabamos de passar, não é isso? São as Isso. ele Vocês entendem? Sim ou não? Gente, eu Sim, preciso oui. que vocês respondam quando eu pergunto, porque Oui. senão fica um Oui. monólogo e a gente ainda demora mais, porque eu fico esperando a resposta de vocês. Vous Oui, je comprenez? comprends. Oui, je comprends. Merci, Silvio. Voilà. Oui. Oui. Tout le monde peut répondre en même temps, ce n'est pas grave. D'accord? D'accord. D'accord. Participez, ça c'est un cours de langue, ce n'est pas un cours expositif, vous le savez bien. Então, olha só, vous comprenez ces 4 phrases? Et les mots ingrats en. Vous vous souvenez? Vocês se lembram? C'est un pronom personnel complément. Comme le pronom i, le pronom en est utilisé pour éviter la répétition et il remplace un complément inanimé, une chose. À quoi ça sert? Il sert à éviter la répétition d'un nom précédé de de. Então, sempre que tiver de no complemento do verbo, eu posso substituir pelo pronome en. Vamos ver quando a gente pode utilizar o en. Quand les utiliser? Il y a 4 situations possibles d'utilisation du pronom en. A primeira delas, a gente já viu. Il remplace, quer dizer, ele substitui un complément introduit par un article partitif. Exemple. Qui veut lire pour moi? Qui peut lire? Moi. Alors, Vous mangez de la viande? Oui, j'en mangeais. j'en mange. J'en mange. J'en mange. Dans Il y a... ce cas, en égale de la viande. Je mange. En remplace de la viande, en égale de la viande. D'accord? Tu peux continuer, Betty, s'il te plaît. Ah, oui. Il y a du pain? Oui, il y a un a. Il y en a. Il y en a. Vous buvez du vin? Oui, j'en bois. Esse é o verbo boire, né? Vous prenez Viver du vin? Você bebe vinho? Sim, eu bebo. Eu bebo vinho. Então, a gente diz só eu bebo. A gente não precisa remplacer par un pronom. Mais en français, il faut le remplacer par le pronom en. OK? Continue, Beth. Vous prenez des fruits? Oui, j'en prends. Oui, J'en prends. J'en prends. Oui. Uma outra situação, merci beaucoup, Beth. Uma outra situação é quando o pronom en, ele remplace un complément de verbe avec la préposition de. Vocês ainda não viram esse exemplo, esse tipo de situação, porque a gente aprendeu o pronome en lá no nível 1. Gente, espera aí, eu não estou vendo vocês, deixa eu parar de compartilhar. Agora eu vou compartilhar de novo. Pronto. A gente aprendeu o pronome en no nível 1, né, no módulo 1, para substituir expressões de quantidade determinadas ou indeterminadas. Não foi isso? Oui. E a gente fez uma revisão do pronome en para essa situação de pronom en substituindo quantidades indeterminadas. Agora a gente vai ver outras situações que a gente não estudou e que eu queria muito pedir que vocês prestassem muita atenção. Os verbos, eles têm complementos, né? E esses complementos do verbo, eles podem ter preposição, podem não ter preposição, né? Existem verbos que são complementados pela preposição a.
Existem verbos que são complementados pela preposição de. Existem verbos que são complementados por preposição de lugar. E aí a gente já viu que quando o verbo é complementado por uma expressão de lugar, a gente usa qual pronome? I, é. I, I. En général, oui, oui, c'est le pronom Y. I. Mas tem uma situação que não é o caso de usar o I, e a gente vai ver agora. Então, olha só. Prestem atenção aqui no que eu vou explicar para vocês. Aqui a gente tem frases em que o complemento do verbo é introduzido pela preposição de. Tu parles de ma... Vocês podem ver que não tem nada de quantidade nessa frase. Tem? Non. non. Não. Nada. Rien de quantité. Il vient du Brésil. Olha só, do Brasil. Brasil é um lugar, mas ele está precedido da preposição de. Quando eu falo em precedido de, pode ser o de mais le, que vira du. Pode ser o de plus la, de plus l'apostrophe, e de plus le, que vira de. D'accord? D'accord. D'accord. Aí, olha só, vous avez besoin de mon cahier. O vous avez besoin é uma locução verbal. Ele tem o sentido de um verbo, né? É um verbo mais um nome mais uma preposição, que tem o sentido de um verbo. Então, esse complemento, mon cahier, está precedido de de. E je rêve d'aller au Canada. Et toi? Je rêve d'aller au Canada. O verbo rêver, em francês, ele pede a preposição de. Então, vocês estão vendo que em todas essas frases, o complemento do verbo está precedido da preposição de? Oui. 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 Tout le monde me suit? Tout le monde, Oui. tout le monde comprend? Oui. Então, vamos ler a resposta, todo mundo junto. Tu parles de ma mère? Oui, Oui. j'en parle. Je parle. J'en parle. J'en Je parle. parle. J'en parle. Porque o an aqui está substituindo o de ma mère. Ça va? Oui, ça va. Il vient du Brésil. Oui. Et L'ambiance. Aqui, apesar do Brasil ser um lugar, a preposição que está precedendo é du, né? É o de mais le que vira du. Então, eu vou usar il en vient. Vous avez besoin de mon cahier? Oui, Oui. j'en ai. Je n'ai besoin. 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 J'ai besoin de ton cahier, par exemple. Je rêve d'aller au Canada. Et toi? J'en rêve aussi. Rêve aussi. J'en rêve aussi. Très bien. Tout le monde a compris la deuxième situation, le deuxième usage du pronom en. Oui. 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 J'ai compris. D'accord. Parce qu'il est un peu différent, n'est-ce pas? Ele é usado também com... Il remplace aussi un numéral. Então, pode ler as perguntas para mim, s'il vous plaît? Vinicius. Seulement les questions, Vinicius. Ok. Vous avez une voiture. Nous avons deux stylos et vous en avez trois.
Vous avez 2 chiens. Vous voulez une salade César? Isso. Aqui, o que está acontecendo aqui, gente? Il remplace un numéral. Não é bem isso que está acontecendo. Por quê? Olha só, vamos olhar aqui. Aqui eu tenho um numeral e ele apareceu na resposta? Oui. Apareceu. Nous avons 2 stylos et vous en avez 3. O numeral está aqui. Ele não está sendo substituído por nada, não. Vous avez 2 chiens. O numeral está aqui. Ele aparece na resposta? Oui. Oui. Ele aparece na resposta. Vous voulez une salade César? Oui. Oui. Aparece novamente. Un. J'en veux une. Então, eu posso dizer o que está falando aqui? Il remplace un numéral? Oui. Non. Não. Não, ele não está substituindo os numerais estão aparecendo tanto nas perguntas quanto nas respostas. A gente não está vendo ali numerais substituídos pelo pronome on. Na verdade, o que o pronome on está substituindo é o que está precedido de numeral. Tá um número. Voiture. Exatamente, ele faz tudo aqui. Un voiture. Mas é junto, igual tá na apostila aqui, ó. Ele tá falando que tá un voiture. Aí repete, tá parecendo que tá repetindo, né? Esse un. Esse une aqui não, porque ele não substitui, o numeral aparece. Ele aparece, pois é. Agora eu fiquei na dúvida. Ó, ele está substituindo É isso que só eu estou grifando de vermelho aqui, Sim. É o substantivo, né? Aham. tá? O numeral continua aparecendo, então o numeral não é substituído. Foi um pouquinho mal formulado aqui, mas vocês conseguiram entender pela explicação? Mas nesse Oui. caso, o Oui. que diferencia a terceira da primeira? Porque está substituindo uma coisa igualmente. É isso. E como assim? A primeira não era substituir uma coisa? A primeira era substituir uma quantidade determinada ou indeterminada, né? Tu manges de la viande. De la viande não tem numeral, c'est une quantité indéterminée. Entendi. Tu as compris? Acho que sim. Ô, professora, será que não é para enfatizar? Por exemplo, eu quero uma dúzia de banana. Não, você quer uma dúzia de banana? Sim, eu quero uma dúzia de banana. Será que não é para enfatizar aí? Não, é realmente para substituir uma palavra precedida de numeral. Observe, Entendi. tomem o tempo de vocês para... Eu achei que assim, é parecido com a primeira, mas não é igual. Eu entendi. Não é igual, porque numerais eles acabam também expressando quantidade, né? Então fica parecendo. Sim. Mas aqui a gente está falando de quantidade expressa em forma de numeral, Tá bom. d'accord? É fácil de D'accord. entender porque o que se quer já foi falado antes, né, professora? Aí não, para não repetir tudo, né? É bem parecido. Isso, exatamente. Então, olha só, eu posso usar também com advérbio de quantité. A gente viu na aula passada quais são os advérbios de quantité. Quels sont les adverbes de quantité? Est-ce que vous vous souvenez des adverbes de quantité? Oui. Beaucoup. Beaucoup, peu. Beaucoup. Pas mal. Assez, Énormément. pouco. Énormément. Trop. Trop. Énormément, beaucoup, assez, Trop. Flou. Peu.
Plus, ok. Pas mal. Peu. Pas mal, peu. Peu. Pas mal, c'est la même chose que quel autre adverbe? Beaucoup. Beaucoup, exactement. Então, avec un adverbe de quantité, qui va lire les questions pour moi maintenant? Une personne qui n'a pas encore lu. Posso ler. Qui a dit? Simone, Simone, merci beaucoup. Est-ce que tu peux lire les questions? vous avez peu de verre chez vous? Oui, je n'ai peu. Então, j'en ai peu. Peu de quoi? Peu de verre. E o advérbio de quantidade, ó, ele continua, ele está na pergunta e ele continua na resposta. Continue, Simone, s'il te plaît. Vous avez assez de lait pour la recette? Oui, je n'ai assez. Olha só, aqui tem a preposição de, aqui tem a preposição de, assez, je n'ai assez, je n'ai assez de lait. E o assez continua na resposta. Continue, s'il te plaît, Simone. Tu as beaucoup de disques? Oui, je n'ai beaucoup. Très bien. Tu as beaucoup de disques. Disque est précédé de la préposition de. J'en ai beaucoup. Peraí que eu grifei aqui errado. J'en ai beaucoup. OK. Et la dernière phrase, Simone? Tu mets trop de sucre au café? Oui, je mets. E aí, aqui ele não colocou a quantidade, tá? Ele omitiu a quantidade. Isso pode acontecer também. A quantidade aparece na pergunta, mas não aparece na resposta. Sucre est précédé de la préposition de, qui est remplacée par le pronom on. E alors? Oui, je n'ai. Por que aí não aparece o é? Não podia. Não, não, peraí. Tu mets. Não, porque o verbo aqui não é. O verbo aqui é mettre. Você coloca açúcar demais no café? Sim, eu coloco Oh. trop de sucre. Açúcar demais. D'accord? D'accord. Vous pouvez réfléchir, voir si vous avez compris. E aí, a gente vem de novo com aquele quadrinho que vocês já estão acostumados, que é a place, o lugar do pronome na frase. Quando isso a gente já viu, né? Qual é a place du pronom en général dans la phrase? Avant le verbe. Avant le verbe. Então, principalmente se a gente tem um tom simple, né? Um tempo simples, né? Avec un temps simple, présent, futur, par exemple. Por que eu estou falando de tom simple? Porque a gente vai estudar tempos compostos também. Por exemplo, o passé en français, il n'est pas un temps simple. Il s'appelle passé composé parce qu'il est
composé. Donc, avec un temps simple, le pronom en se place avant le verbe. Leia alguém para mim o exemplo aqui? Deixa eu ver aqui. Quem pode ler para mim? Lara, tu peux lire? Tu es un sœur. Tu as une sœur? Tu as un sœur. Tu as quoi? Quoi? Quanto? Tu as quoi? 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 Quanto? Jen a un. J'en ai Jen é un. une. Então, un aqui está substituindo une sœur. Olha o verbo aqui. O verbo avoir está aqui, o pronome en está antes do verbo. Dans une phrase simple à la négative, quelle est la place du pronom en? Avant le verbe. Avant le verbe aussi. Et Valerio, tu veux lire les exemples? Oui. Je ne mangeais pas de viande. Je ne mange. Je ne mange. Pas de viande. Je ne mange pas quoi? De viande. Je n'en mange pas. D'accord? Então, en aqui substitui viande. E vocês podem perceber que o verbo continua, o pronome continua vindo antes do verbo, mesmo com a negação. O pronome forma um bloco com o verbo que os elementos da negação não separam. Oui, D'accord? Oui. d'accord. Agora a gente vai falar de dois verbos, mas dois verbos que não são um tempo composto, porque um tempo composto, para ter um tempo composto, a gente precisa de um modo verbal chamado particípio, participe passé. Quando a gente tem um verbo, que a gente vai aprender no momento certo. Quando a gente tem um verbo, tá? E um outro verbo no infinitivo, isso não é um tempo composto. Então, com dois verbos, le deuxième verbe à l'infinitif, quelle est la place du pronom? Avant. Avant l'infinitif. Avant l'infinitif. D'accord? Marina, tu peux lire pour moi, s'il te plaît? Oui. Il va boire de l'eau. Il va boire quoi? De l'eau. Il va en boire. Très bien, très bonne lecture, Marina. Merci. Ici, nous avons un verbe conjugué et un verbe à l'infinitif. La place du pronom en est avant le verbe à l'infinitif. D'accord? D'accord. Bom, vamos ver a mesma coisa, só que agora com a frase negativa. Dans une phrase négative avec deux verbes. Mesma coisa da de cima. Le deuxième verbe à l'infinitif. La seule chose qui change ici, c'est que la phrase maintenant est négative. Où se place le pronom en? Avant. Avant l'infinitif. Infinitif. Avant l'infinitif. Et tout le monde a déjà lu? Priscilla, tu veux lire les exemples pour moi, s'il te plaît? Oui. Nous n'allons pas prendre Nous pain. n'allons, attention Priscilla, ne prononce pas le S final de nous. Le S final en français n'est presque jamais prononcé, d'accord? Nous n'allons pas prendre de pain. Très bien. Nous n'allons pas prendre quoi? De pain. Nous n'allons pas en prendre.
Isso. Então, gente, o que é que eu tenho aqui? Vamos ver. A gente tem o nous n'allons pas e um verbo no infinitivo. Então, a negação vai ficar com o verbo conjugado. Nous n'allons pas e o an vai ficar antes do Infinitivo. 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 Exatamente. Não tem liaison aqui, Michel. No pas en prendre. Nous n'allons pas en prendre, tu peux dire, c'est une liaison facultative dans ce cas. Tu peux dire nous n'allons pas en prendre ou nous n'allons pas en prendre. D'accord? Tu D'accord. peux dire les deux. OK? Agora, avec un verbe à l'impératif. Como a gente já viu esse mesmo quadro outras vezes com pronome on, no módulo passado, com pronome i, no módulo passado e nesse módulo, a gente tem que acrescentar aqui que é avec un verbe à l'impératif Afirmativa. afirmatif. Porque com o impératif négatif, rien ne change. Le pronom vient avant le verbe. Então, em 99,9% dos casos, le pronom vient avant le verbe. D'accord? Mais avec l'impératif affirmatif, le pronom vient Après Après le verbe. le verbe. après le verbe. Mais il est très important, voilà, il est très important d'écrire impératif affirmatif. Il faut mettre un trait d'union. Ce trait d'union est obligatoire. Tu veux lire, Ana Lucia, les exemples, s'il te plaît? Manger des pommes. Manger quoi? Des pommes. Manger un. Mangez-en. Se fosse um Mangez-en. imperativo negativo, ia ficar assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Negativa, pronome, verbo e pas. Não manger pas. Então, se fosse negativo, ele viria aqui antes do verbo de qualquer maneira. D'accord? D'accord. Acrescentem aí que é impératif affirmatif et que c'est dans ce cas que nous avons besoin du trait d'union. Professora, então, se alguém perguntar no restaurante se come, ou sei lá, se aceita açúcar, alguma coisa assim, qualquer coisa de comer, eu já posso falar, não mangez pas. Je não mange pas. Ah, tem o G Não também, mange. je não mange pas. Ok. É, isso. Só não tem pronome sujeito quando é imperativo. D'accord? D'accord. Ici, il y a une observation. La quantité doit toujours être répétée. Bon, aqui está o marché de Madagascar, un des marchés de Madagascar, n'est-ce pas? E aí, essa... Professora, essa feira aí é igual a feira lá da minha cidade, em Minas. É as coisas no chão ou numa barraquinha assim, Ah bem ouais? acessível. É, C'est très bien. é na lona, no papelão, onde tiver alguma coisa para pôr no chão. Uai. Esse aqui, gente, é uma parte cultural que eu vou deixar para vocês lerem em casa como tarefa, tá? É um personagem criado por uma ilustradora, Zelda Zonk, Bom, e ele, no site do TV 5 Monde, vocês encontram muitas expressões apresentadas por esse personagem.
Então, eu vou querer que vocês vejam, leiam quais são essas expressões. Cada um vai falar uma expressão na próxima aula para mim, tá? São expressões com comida, como a gente fala assim, falar abobrinha. O que mais que a gente fala com comida? A gente usa falar abobrinha. O que mais? Não estou lembrando de mais nenhum. Marmelada. Marmelada. Marmelada mesmo já é uma expressão, né? Aqui está a foto dele e as ilustrações são muito legais. Então, quero que vocês façam essa parte cultural em casa, tá certo? E Sônia, aqui, tem aquela sua batata tá assando. sua batata tá Ah, Descascar o abacaxi. descascar um abacaxi, tem um pepino para resolver. Isso é mamão com açúcar, isso aí, ó. Mamão com açúcar. Exatamente. Mamão com Eu açúcar lembraram eu não de boas conheço. expressões. Isso aqui vocês vão fazer é uma autoavaliação. Vocês vão dizer se vocês são capazes de compreender o sentido das expressões, falar de quantidades definidas e indefinidas, usar o pronome usar o pronome on, usar os partitivos, compreender uma carta formal e compreender as expressões usadas no marché, que foi tudo que a gente viu nessa unidade. D'accord? D'accord. D'accord. Então, agora eu vou fazer a chamada. Professora, tem prova, né, também agora, nesse módulo? Tem. Tem. Normalmente, sim. Não, só para saber só. É um módulo igual ao primeiro, assim, na verdade, não muda muita coisa. Tá bom. Ó, hoje, por que que tá dando dia 16? Era para estar escrito dia 15 aqui, deixa eu consertar. Dia 15. Então, Ana Lúcia, Aqui. Andressa, Elizabeth, presente. Hanna, Isabela Carolina, Presente. Lara, Presente. Marco Aurélio, Maria Eduarda, Presente. Marina Caroline, Presente. Maicon, Pedro Afonso, ausente, Priscila Ramos, Presente. Raimundo, peraí, Raimundo, Priscila Ramos, presente, Raimundo, ausente, Sara, Aqui. Silvio, Presente. Simone, Presente. Tamires, Valério, Aqui. Victor. Deixa eu ver quem está falando no chat. Obrigada, Isabela. Muito obrigada. Vitor. Peraí. Aqui, ausente. Vilmária. Aqui. Como se Presente. fala estou aqui ou presente em Je francês? suis là. Je suis là. Je suis là? Je suis là. Tu peux dire je suis là.
Vinicius Aqui. e Yasmin. Je suis là. Super. Então, terminamos a nossa chamada, terminamos a unidade. Não se esqueçam de fazer a lição das expressões. D'accord? E a gente vai dar uma introduzida na lição 3. Vamos ver o que a gente vai aprender na lição 3. Aqui vocês podem anotar, né, as dúvidas. Aqui estão as referências. Começamos a lição 3. A lição 3 chama Flash Info. Alguém tem uma ideia do que é Flash Info? Informação rápida. É nesse sentido, de informação rápida. E, gente, ó, o que a gente vai aprender? Parler d'un fait au passé. Utiliser le passé composé avec le verbe avoir. Comprendre des informations. Como vocês podem ver, a palavra info vient d'information. Identifier les rubriques d'un journal télévisé. Utiliser les marqueurs temporels au passé. Marqueurs temporels vão ser as expressões para indicar que algo aconteceu no passado, além do verbo estar no passado. Por exemplo, no mês passado, na semana passada, há 15 dias. Então, esses são les marqueurs temporels. Identifier le type de programme télé et lire un poème. D'accord? Então, é uma lição bem importante. Aqui está o sommaire de la leçon, d'accord? A gente vai ver um vídeo das crianças lá do Colégio Massillon, d'accord? Mas eu vou deixar para a gente ver esse vídeo na próxima aula, para não quebrar a aula em ver o vídeo aqui, depois precisar repetir o vídeo na semana que vem. Então, a gente pode acabar hoje 3 minutinhos mais cedo, 4 minutinhos mais cedo, a não ser que vocês tenham alguma dúvida, aproveitem esse tempo para perguntar. Não, a gente pode deixar esses 3 minutinhos para a senhora respirar, professora. Ah, então tá. Vou aproveitar, vou ao toalete. Deixa eu perguntar uma última coisa para vocês. Vocês leram a transcrição do vídeo do Greg com o... Oui. né, Oui, Sibete? oui. Leram a transcrição? Tem alguma dúvida dessa transcrição? Não. Não. Vamos aproveitar que a gente tem esses momentinhos para tirar uma dúvida. Não? Não. Então, bom, a gente Ah, se eu posso vê tirar na próxima aula. Eu preciso pegar. aqui, Vinícius. Mas eu preciso pegar as palavras aqui, eu não tô Então tá, então você achando. traz na próxima aula, tá? Tá. Então, merci beaucoup, gente. Merci. 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 Ah, Au revoir. Parabéns, professora. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir.